Muito obrigado. Vamos agora continuar aí. Você está estudando os módulos, né, da Seitonoye. Parabéns pela iniciativa, pelo estudo, que bom, não é? E agora eu vou falar de um tema, para mim, particularmente apaixonante, né, que é o estudo sobre as religiões indígenas. Está no módulo 4 aí, na sua página 77. Nós fizemos em 2009 nós tivemos aqui um curso no Brasil, orientado pelo professor Masanobu Taniguchi, pela professora Junko Taniguchi, não é? Tivemos outras participações, e nesse material, que é o registro do curso internacional da Seitonoye pela Paz Mundial 2009, existem duas apresentações sobre a cosmovisão dos povos indígenas do continente americano, né, da América do Norte, da América do Sul e Central, explicando em detalhes, né, como essa cosmovisão interagia com a questão da natureza. Um estudo bem interessante que foi feito. Eu acredito que alguns pretores tenham esse material. Então, se alguém se interessar, vai ter que procurar aí na regional, porque aqui na sede central está esgotado, infelizmente, este livro, né? Esse registro, na verdade, não é bem um livro, ok? Bom, então nós temos que falar um pouquinho sobre as religiões indígenas, e a gente tem um complicadorzinho aí que eu vou mostrar para vocês. Bom, o slide de vocês aí vai apresentar um site que eu acho bastante interessante para vocês visitarem, que é do Instituto Socioambiental, tá? Eu coloquei um link, mas não vai funcionar agora para a gente entrar nesse link. Então, se você procurar aí no seu buscador Instituto Socioambiental e Nações Indígenas, ou então grupos indígenas, etc. Vai cair numa página que eu vou mostrar para vocês, só para você dar uma olhadinha agora. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Essa tela que você está vendo aqui, existem 3 telas iguais a essa, com os nomes das nações indígenas que nós temos nesse país. Então, quando fala em indígenas, né, em povo indígena, a gente até pensa em algo como assim, os guaranis, os tupi-guaranis, a gente sabe talvez dos chavantes, né? Dos Yanomamis. Quem está no norte, na região norte, tem mais conhecimento que a gente, conhece mais nações, né? Mas dá uma olhada na quantidade. Existem 3 páginas iguais a essa aqui que vocês estão vendo, de nomes de nações indígenas conhecidas nossas, tá? Por exemplo, os tucano, né, que a gente já ouviu falar, o ari, o aiuai, nunca, né? A gente talvez não tenha conseguido saber da existência deles. Tembé, Trumai, Tumbalalá, Tremembé, que tem até um bairro aqui, né, de Tremembé, Tariana, Tuerepang, Terena, que é bem conhecida, né, do pessoal da região central do Brasil. Enfim, dá uma olhada nisso. Então, é muito difícil você falar, por exemplo, numa única cosmovisão das nações indígenas. Quando esse estudo foi feito em 2009, então, eu tive a oportunidade de estudar as nações da América Central e da América do Sul. Eu entrei em contato, que eu tenho contato com alguns indígenas, né? A primeira pergunta que eu fiz, se a gente usava o termo ou não, ele disse que sim, beleza, eles me disseram que ok. E eles até fizeram um pedido para mim, olha, não fale no passado, sabe? Os indígenas pensavam isso, os indígenas falavam aquilo, os indígenas tinham esta visão. Não, fala no presente, porque nós estamos vivos. E está aqui, ó, dá uma olhada na quantidade, você vai entrar nesse site aqui, cada palavra, o tucano, o aiuai, é um link que você vai conhecer a cultura deles, de hoje. Coisa belíssima, encantadora. E aí, quando não fala gente no passado, fala no presente, tá? Os índios pensam, os índios fazem, os índios acham, os índios acreditam. Temos que falar no presente, tá? E vou até usar uma expressão do Darcy Ribeiro, que quando a gente começa a ingressar nesse mundo indígena e começa a ver a visão que eles tinham da espiritualidade, da natureza, perguntaram para o Darcy Ribeiro, né, por que os caras não perceberam, né, os portugueses, espanhóis, os ingleses, quando chegaram aqui, não perceberam essa riqueza, né?
O Darcy Ribeiro podia ter dado 1000 respostas, né? Que tem respostas aí, né? Os caras estavam ainda com a mente da Inquisição na cabeça, enfim. Mas a resposta dele foi muito bonita. Ele disse o seguinte: infelizmente, eles não estavam preparados para tanta beleza. Vou repetir, tá? Infelizmente, eles não estavam preparados para tanta beleza. Quando eu vejo gente falando bobagens, né, perdão da palavra, né, a respeito dos indígenas, mesmo aqueles que convivem, né, já conversei com gente, às vezes, da FUNAI, não, mas é que você não conhece eles, etc. Tal. Ora, só de falar você não conhece eles, já é a visão etnocêntrica totalmente equivocada, né? Porque para você entender alguém, você precisa estar no lugar desse alguém. E é muito complicado. Como é que você vai entender a cabeça de um português sendo brasileiro, de um americano? É complicado, não é? Dá para você ter uma noção, mas compreender de fato, muito difícil. A antropologia tenta fazer isso e muitas vezes se perde. Mas a verdade é essa, a gente não estava preparado e ainda não estamos preparados para entender tanta beleza. E na sua grande sabedoria, o professor Masanobu Taniguchi nos pede esse estudo, e aí a gente vai ter uma pincelada nele, neste módulo, tá bom? Vamos lá, então, avançar um pouquinho. Características gerais, tá? O sistema religioso indígena, está escrito aí para você, né, tem características de animismo, xamanismo e totemismo. O totemismo, né, que vocês vão ver o que é, né, além da mitologia como forma de narrar acerca da história do seu povo e explicar a ordem da realidade. Então, a característica, né, desses povos, normalmente, claro, é justamente procurar, nas narrativas, explicar a ordem da realidade, para ter uma integração com essa realidade. E, normalmente, essa integração era feita a partir de histórias, de mitos, que eram contados de forma verbal. Quando a gente ouve isso, a gente diz assim, a sociedade indígena é uma sociedade que acreditava em mitos. Olha, a nossa sociedade hoje também acredita em mitos. Necessita tanto de mito que as pessoas às vezes autodenominam outras pessoas de mito. Essa pessoa é um mito, né? Olha, esse cara é um mito. Nós temos vários mitos que nos cercam. E você tem mitos, por exemplo, que são mitos de nações inteiras, né? Os americanos têm aquele mito, né, de ser a nação mais poderosa do mundo, que é a nação X, papapá. Japoneses também têm lá o seu mito de criação, não é? Nós brasileiros estamos tentando nos encontrar, né? Qual é a existência nossa, qual é o mito que está por detrás da nação brasileira. Então, o mito é algo extremamente comum. Aliás, o mito é algo que conseguiu agregar pessoas em torno de uma pessoa, agregar pessoas em torno de uma pessoa, de uma ideia dessa pessoa. Então, assim diziam os faraós, né? Eu descendo do Deus não sei das quantas. As pessoas acreditavam nisso. Então, isso é um mito, não é? Alguém se apresenta, não, eu sou o centro de tal coisa, tal. Se ela se apresenta desta forma, ela está tentando criar um mito, na verdade. Hoje em dia, a gente tem que pensar diferente, né? É a ideia que ela representa que é importante. Então, a gente tem que entender as ideias que representam os mitos dos indígenas para poder entender que relação eles tinham com a realidade. E era bem interessante porque, por exemplo, existiam nações, não é, que tinham o mito da formiga, por exemplo. Não é? Então, a formiga X era reverenciada e etc. Mas tinha um motivo, veja só. Essa formiga, por exemplo, na época da produção da mandioca, ela comia os brotinhos mais novinhos que estavam surgindo, não todos, né? E isso fortalecia a própria raiz. Então, essa relação mitológica, existia um motivo que por detrás, né, se eu acredito que aquele ente que está na minha frente tem uma representação simbólica e mitológica, eu não vou destruir, eu não vou atacar, eu não vou acabar com ela. Inclusive, né, na pesquisa que eu realizei, conversei com o Daniel Munduruku, que me disse, olha, a estrutura, a cosmovisão mais estruturada, né, a estrutura mitológica mais bem
elaborada é dos Guarani. Eu fui até, inclusive, pesquisar um livro, né, que se chama As Palavras Formosas, a Aviraptá, que foi escrito no Paraguai e proibido de ser publicado no Paraguai, vejam vocês, né? E a Universidade de São Paulo é que publicou o primeiro exemplar da Aviraptá, porque estava proibido no Paraguai. Vocês acreditam que eu ganhei um livro desse de um amigo lá, Silvério, lá do Paraguai, que é um pretor do Paraguai? Eu li esse livro, ele está em Guarani e em espanhol, belíssimo, mas é tal negócio, né? Eu não consigo, infelizmente, compreender aquilo que eles compreendiam, né? Porque eu não nasci Guarani. E eu acabei dando de presente para o Quarahy, que eu conheci lá no Rio Grande do Sul, nas missões, um Guarani que trabalhava num hotel. Eu conversei com ele falando que eu tinha esse livro, e ele disse que o sonho dele era ter esse livro. Então eu falei para ele, seu sonho está realizado, e dei de presente, então, o Aviraptá para esse Guarani. A questão é que eles tinham um entendimento do todo, e as relações mitológicas eram bastante interessantes para explicar essa realidade. Então, por exemplo, os Guaranis, eles diziam o seguinte: nós temos quatro ancestrais. O primeiro, a terra, os minerais, os vegetais, os animais e depois os pais, avós, bisavós, trisavós, etc. Veja, eles consideravam os minerais, os vegetais, os animais como ancestrais. Eles entenderam, de certa forma, que as coisas foram evoluindo, né? A princípio, o planeta Terra, depois os elementos unicelulares, as plantas, os animais, etc. Até que o planeta tinha condições de nos receber aqui, o tal do Homo sapiens, que não sei se é sapiens, mas é Homo, não é? Aí a gente fica pensando o seguinte: bom, por que essa visão? Por que essa questão mitológica por detrás disso? Porque por este reconhecimento eu acabo tendo uma relação diferente com a natureza. Se eu entendo que os minerais, os animais, as plantas são meus ancestrais, eu tenho um sentimento de gratidão a eles, porque eu venho deles, e se não fosse por eles eu não estaria aqui. Então essa é a visão grandiosa que está por detrás dessa visão mitológica, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, então, né? Veja só que interessante, na mitologia e a visão de Deus, né? Os jesuítas se referiram a Tupã, que é Tupã, como o ser mais comparável ao ser supremo, ao Deus cristão, né? E se referiram a ele como Pai Tupã. Porém, hoje sabe-se que se trata de um equívoco. Olha, primeiro que essa visão de Tupã é uma visão muito próxima, aliás, é uma visão dos Guarani, dos Tupi, dos Tupinambás, né, que era o pessoal que habitava essa região mais litoral do Brasil. Não sei, também é dizer para vocês, mas pelo que eu estudei, não é a representação de entidades, até porque os índios não tinham essa visão de que existia um pai, né, que estava lá, sentado olhando por nós. Um dos irmãos Vilas Boas conta num dos seus livros uma passagem bem interessante, que os índios, eu não lembro de que nação, estavam deitados uma vez numa noite estrelada e ficavam olhando as estrelas e comentando coisas, né? E surgiu uma palavra que eles diziam assim: não, ali é o Iwate, né? Iwate, Iwate, Iwate. E desses irmãos Vilas Boas estava tentando traduzir o que era Iwate. E ele dizia: o que é Iwate? Ele não sabia, né? Não estava no vocabulário dele esse Iwate. Aí ele tentou falar: não, isso aí é um grande pai que está olhando por vocês ali em cima. E os índios começaram a rir, dizendo para ele assim: que bobagem é essa? Que grande pai é esse? Onde que já se viu um grande pai lá em cima? E foi um debate bastante grande, os índios se divertiam com ele, das bobagens que ele falava, né, na visão dos índios, até que descobriu-se que a palavra significa sabedoria. Os índios estavam deitados, olhando os céus, as estrelas, admirando a grande sabedoria que estava por detrás daquelas estrelas. Eles não sabiam que era uma grande bola de fogo que ficava queimando, que o Sol também era uma estrela, que a gente descobriu. Mas eles já tinham um entendimento talvez mais importante,
que é a grande sabedoria que está por detrás disso tudo, não é? E aí, nesse material, deixa eu vir para cá para o meu material, está escrito o seguinte, né? Os Guaranis, povo que chegou a habitar todo o litoral brasileiro e as regiões compreendidas pela Patagônia, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Transmitiram em suas narrativas denominada Nheporã-Tenondê, palavras formosas, os ensinamentos que falam da formação do universo, da terra, da natureza e do homem, como uma teia interdependente na qual a existência de um é o desdobramento da existência do outro. Olha que coisa bonita, né? Está lá. O desdobramento de um, a interdependência, né, na qual a existência de um é o desdobramento da existência do outro. A cosmovisão dos povos indígenas que habitam a Mesoamérica, a região que se estende por todo o altiplano do mexicano, a península de Yucatán, né, e o sudeste da Guatemala, Belize, El Salvador e Honduras, também concebia um único Deus, mas aí aquela visão de pai e mãe. Os guaranis diziam Yanderu e Yandesi, que seriam os dois que deram origem, o polo positivo e o polo negativo. Igual à mitologia japonesa, né, Izanagi e Izanami, e tantas outras mitologias, ou seja, existiam dois polos que se uniram para gerar algo, né? Embora o modo de organizar essa relação entre o universo, terra, natureza e homem varie de nação para nação, há um elemento similar, aqui que eu queria que vocês ficassem atentos, tá? Há um elemento similar entre todos esses povos que é estabelecido entre três pilares. A importância de estar presente consigo mesmo, com o cosmos e com o mistério que está por detrás de tudo que existe. Iwati. Há uma similaridade, inclusive, dos povos desde lá do Canadá, do Alasca, até o final aqui do nosso continente, nesses três aspectos, tá? A importância de estar presente consigo mesmo, com o cosmos e com o mistério que está por detrás de tudo que existe. Isto é a expressão da cosmovisão indígena, da religiosidade muito indígena, né? Muito diferente da nossa. Então, um autor brasileiro esteve num evento de indígenas canadenses, não é? E lá não estavam representantes das nações brasileiras que vivem hoje dentro do território do Brasil. E aí um dos indígenas chegou para ele e perguntou assim, escuta, os índios brasileiros ainda são índios? E ele, né, conta na narrativa do livro dele. Bom, eu fiquei perplexo com a pergunta, né, e respondi, olha, como é que eu vou saber se os índios são realmente índios? E ele respondeu, eles entendem que tudo é um só? Ah, sim, eles entendem que tudo é um só. Parênteses meu, tá? E eu convivi e conversei com índios Munduruku, com guaranis, né? É impressionante como eles entendem que tudo é um só. E aí quando ele respondeu sim, eles entendem que tudo é um só, o representante lá do Canadá, indígena canadense, disse, ah, que bom, então eles continuam sendo índios. Esse entendimento que nós da Seitonê buscamos aprender, lendo os livros da verdade da vida, essas pessoas têm entre elas. Eu vi coisas incríveis, vou contar um exemplo para vocês. Eu estava numa escola, eu era coordenador de uma escola na cidade de Arujá, uma escola particular. Daniel Munduruku foi fazer uma palestra para mais ou menos umas 100 e poucas crianças. Eu entreguei o microfone para ele, e ele disse assim, não, vou falar 100. E eu pensei, como é que ele vai falar sem microfone para essas 100 e tantas crianças sentadas numa quadra e tal? Olha, não deu 5 minutos, um silêncio impressionante. Ele conta histórias, as crianças atentas, depois elas levantam, fizeram uma grande roda lá na quadra, e aí dançamos, brincamos, né? Ele cantou uma música que eu me recordo, né? O Paraná, o Paraná, o Paraná. E dançamos essa música aí que eu não vou cantar ela inteira para vocês aqui. Quando termina tudo, né? Eu vou para o Daniel e diz, olha, Daniel, que incrível, né? Olha a pergunta que eu faço. Se não é a pergunta de cabeça branca, né? Uau, mas que técnica que você usou para essas crianças ficarem em tão silêncio? A resposta dele foi, não existe técnica, é uma alma só.
e não existem muitas crianças. Eu falei para uma alma só, eu falei para um só. Ali me quebrou, mesmo eu sendo o preletor da Seitonoye, eu percebi a distância que eu tenho deste ainda aprendizado, entender que tudo é um só, coisa que ele já tem dentro dele. Vamos avançar mais um pouquinho aqui? Então, aqui está escrito, né, uma divindade maior na mitologia seria Nyanderu-su. O Su significa grande, né? Nyanderu-su, né? Que seria o grande criador, que seria a energia eterna, sem forma, antropomórfica, né? Que criou a alma. Quer dizer, que não tem uma forma, né? Deveria ter uma forma, mas na verdade não tem uma forma, tá? Sem forma antropomórfica significa que não tem a forma de um ser humano, tá? E é uma energia. Então é até difícil da gente entender. Mas se a gente chegar em Gênesis capítulo 1, Deus criou tudo, né? Onde não existia nada, né? O Espírito de Deus pairava e criou tudo através da palavra. E aí o professor Masaharu Taniguchi diz, olha, a gente pensa que palavra é a falada, assim, aquela que eu estou emitindo agora, mas fique em silêncio. Você consegue pensar algo em silêncio? Sem usar as cordas vocais? As palavras não estão dentro da sua mente? Se as palavras estão dentro de nossa mente, significa que ela não necessita da corda vocal em si para se manifestar. Isto é o imaterial, isto é algo antropomórfico, que não tem forma de ser humano, e que foi a partir deste espírito que foi criado, que foram criadas todas as coisas. A partir desse espírito que pairava sobre todas as coisas. Se a gente pensar no infinito como um grande mistério, a gente vai entender que é impossível esse infinito ter forma de ser humano. O ser humano é que deu forma ao infinito para poder compreendê-lo e ter até uma relação mais próxima, né? Talvez seja necessário pensar em um Deus Pai, em uma Deus Mãe, né? Com formas para poder me relacionar. E nós da Seitonoye estamos fazendo o trabalho para tentar entender o grande mistério da vida a partir da não forma, a partir do infinito, que é realmente um grande desafio. Então, vou avançar um pouquinho mais agora, e aí vocês estão vendo aí projetado, né, mitologia e visão de Deus, e vamos para a próxima tela, que seria mitologia e visão de Deus, animismo, totemismo e xamanismo. E aí está, justamente na sua apostila, na página 78, a explicação de cada um deles, né? Bom, vamos ler aqui na apostila, vai? Então, o que é o animismo? Animismo é o termo utilizado na antropologia da religião para sistemas de crenças de povos indígenas que acreditam que todas as coisas, animais, plantas, rochas, montanhas, rios e objetos inanimados são dotadas de um espírito. Esses espíritos teriam poder sobre o mundo, influenciando desde o clima até as ações de uma pessoa. Respeitar e agradar esses espíritos faz parte dos rituais das religiões que possuem essa visão, ok? Então aí basta você ler, então você vai entender o que é o animismo. A Seitonoye não é animista nesse aspecto porque a gente não acredita que existem espíritos e esses espíritos têm o poder sobre o mundo e influenciarão o clima e etc. Porque senão a gente parte do pressuposto que para acalmar esses espíritos a gente tem que realizar sacrifícios. Existia então essa visão entre os indígenas, e isto é real também, tá? Principalmente o pessoal da América Central tinha um pouco mais fortemente essa presença da ideia de sacrifícios para acalmar a ira dos espíritos. O xamanismo, né, já é o termo utilizado para designar uma série de práticas etnomédicas, né, mágicas, religiosas, que envolvem a cura, tá? Transmutação, contato com os espíritos, etc. e tal, tá? E aí tem a figura que a gente já conhece, do pajé, ou do xamã, né, que era aquele então que era iniciado nessa arte da cura através de rituais, não é? Na verdade, eles eram observados, e aí percebia-se que a pessoa tem esse dom,
e realmente ela utilizava esse dom nesse sentido de curas e etc. e tal. Há uma passagem, inclusive um programa na TV Cultura, né, que passa 2 médicos brasileiros que conviveram com indígenas no norte do Brasil, e eles relatam a cura de um médico alemão que estava com câncer. Isso passou num programa da TV Cultura, onde um pajé utiliza um sapo para fazer a retirada do tumor dele, como se fosse um ritual, não é? E é impressionante que o tumor curou. Através, né, esse sapo, na verdade, esse pajé foi até a mata, trouxe o sapo e disse, ele se prontificou a se sacrificar por você. Mas ele não matou o animal, ele deixou o animal na barriga do médico, que sabia que estava com câncer, mas não tinha comunicado ninguém da equipe, e o pajé intuiu isso. E aí ele colocou esse sapo na barriga, fez lá um ritual, umas orações, e o sapo morreu. E ele disse, olha, o sapo agora está com a sua doença, você está curado. E curou-se. Esse pajé se chama pajé Sapaim. Você procura aí na internet, você vai encontrar. Inclusive, os médicos trazem ele para o hospital para fazer orações e curas quando a pessoa não tem cura, quando alguma doença não tem cura, quando a pessoa está desenganada. Tá? E aí os médicos disseram, a minha medicina não explica, mas se ele cura, o que é que eu vou fazer? Né? Então, tem coisas muito interessantes nessa área e a gente desconhece. Conhece porque escondem da gente, né? Então é a pajé Sapaim que aparece em programas na TV Cultura, ok? Vamos avançar um pouquinho aqui. Então a visão de mundo, de que tudo forma um todo indivisível, já falei, né? E o professor Masanobu Taniguchi, no livro O Caminho de Paz pela Fé, que é a edição em português, aponta que encontramos no pensamento dos nativos do continente americano a visão de que o homem e a natureza formam um todo indivisível, já falei para vocês, tá? Deixa eu ver aqui se avança mais um pouquinho, então, vamos aí às conclusões, né? O que podemos concluir, está na apostila de vocês na página 79, é que as religiões indígenas, caracterizadas por estudiosos pelos seus elementos xamanismo, animismo e totemismo, não constitui absolutamente uma mera crendice ou superstições, que, infelizmente, foram taxadas no início do processo de ocupação do território americano pelos povos europeus designados por esses de religião inferior de um povo sem Deus e sem rei. Era assim que os europeus tratavam os indígenas quando chegaram aqui. Chegaram aqui com a visão contaminada pela ideia da Inquisição, viram nos xamãs, que foram os primeiros a serem expulsos das relações das aldeias, né? Tiveram que se refugiar nas matas, né? Viram no xamanismo relações com o demônio, e aí tiveram essa péssima interpretação, ok? Eu gostaria que nós, da Seitianoye, ampliássemos a nossa visão em relação às nações indígenas, às suas culturas, fizéssemos pesquisas mais aprofundadas nesse sentido, para justamente poder trazer de volta essa ideia de tudo é uno, essa ideia tão preciosa que a Seitianoye tem trabalhado nos seus livros, desde a época do professor Masaharu Taniguchi, passando pelo professor Seiichi Taniguchi, chegando até o professor Masanobu Taniguchi, essa ideia de que tudo é uno, que a gente percebe na convivência com indígenas, que eles já trazem isso de berço e que nós, devido à nossa cultura, né, necessitamos estudar, meditar e trabalhar para chegar nessa visão, ok? Bom, agradeço e desejo a vocês um excelente estudo. Muito obrigado.